Portanto, antes de mais, gostaria de dizer que o presente artigo insere-se no desenvolvimento de uma investigação teórico-prática que se encontra em curso no âmbito do design de informação, enquanto área responsável pelo discurso comunicacional do património natural e cultural de um local e pretende-se, por isso, refletir sobre algumas questões fundamentais sobre a importância do design de informação na sociedade atual. O designer de informação apresenta-se desta forma como um transformador da informação, um tradutor daquilo que é real, pois tem primeiro que compreender e depois saber explicar os fenómenos, o que supõe determinados procedimentos mentais e técnicos. É necessário reduzir o ruído que invade o nosso meio ambiente, impor a informação e fazer com que esta seja transformada por indivíduos em conhecimento, através da comunicação visual. Os objetivos principais da investigação pretenderam evidenciar a área do design de informação como ferramenta fundamental para a apresentação da informação, comunicar ideias, reflexões e diretrizes fundamentais a uma boa prática do design de informação e apresentar alguns procedimentos inerentes à realização de um projeto de infografia. A metodologia, portanto, a presente investigação é qualitativa e foi apoiada na base da análise documental de várias referências e autores que consideramos importantes na área da infografia e do design de informação, assim como na observação de várias infografias. Foram também contempladas algumas entrevistas a profissionais na área, portanto, baseadas na sua prática, na prática em design de informação, e os vários exemplos observados. Portanto, e é importante dizer que estes exemplos são representativos do património natural e cultural, foram compilados num website para ser mais fácil a observação dos mesmos exemplos e da catalogação dos vários exemplos. Aqui apresenta-se um print screen do site que foi criado para catalogar esses exemplos, e em que todos os exemplos foram depois também divididos conforme as especificidades do património. De seguida apresentam-se algumas ideias resultantes da revisão da literatura, para se compreender também melhor alguns resultados da presente investigação. Em 1983, George Miller, um dos fundadores do campo da psicologia cognitiva, criou o termo informaver para descrever o comportamento humano no acesso à informação. Já nos anos 70, Richard Wurman tinha previsto que esta avalanche de informação iria requerer a intervenção de novos profissionais treinados para organizar dados e informação, dando-lhes significado. E o grande desafio atualmente é filtrar o lixo informativo, focar-nos na informação que é relevante e memorizar as coisas importantes. O design de informação, portanto, agora de seguida, será importante também apresentar alguns fundamentos do design de informação, embora de uma forma muito resumida, não é, perante o tempo que temos. Portanto, o design de informação corresponde à definição, planeamento e representação dos conteúdos de uma mensagem, num determinado contexto, com o objetivo de superar as necessidades de um grupo de utilizadores. É muito importante a dinâmica entre a interação, portanto, a dinâmica de interação entre as pessoas e a informação que existe na ação, no que as pessoas fazem com a informação e na forma como são construídos significados para as ações. É uma linguagem que dá preferência à imagem e parte do design de informação ocupa-se em como organizar textos de forma a acelerar a compreensão e memorização da mensagem, dar forma ao que por natureza parece caótico ou incompreensível, devido à grande complexidade. Images provide a different view of things and motivate the user. Portanto, é uma das frases de Milk Snar e que comprova a importância da imagem na comunicação da informação. De seguida apresenta-se um esquema da autoria de Albert Cairo, em que podemos ver que os dados, que não têm valor informativo por si mesmos, transformam-se em informação, isto é, dá significado aos dados através da sua organização,
e a informação pode ser compreendida pelo utilizador, memorizada e transformada em conhecimento. É importante dizer que os dados aqui não se restringem àquilo que é quantitativo, mas sim a qualquer observação da realidade. O designer de informação tem sido descrito como um transformador de informação. O termo transformador já tinha sido adotado por Otto Neurath, um dos fundadores do Isotype. Neurath viu os designers como intermediários entre matemáticos, economistas, historiadores e a sua audiência. Depois também é importante dar ênfase ao poder da imagem, porque só aí é que faz sentido nós percebermos o porquê da eficiência da infografia. 50% a 80% do cérebro humano está dedicado a formas de processamento visual, como a visão, memória visual, cores, forma, movimento, padrões, consciência espacial, etc. Em 1990, o Instituto Jornalístico de Miami criou o iTrack, que é uma ferramenta de vídeo que permite registar com precisão milimétrica o que os nossos olhos observam, e um dos estudos que foi efetuado tem a ver com portanto, a percepção que nós temos nos elementos quando observamos uma página de um jornal, por exemplo. E é curioso este estudo porque podemos concluir que 78% dos elementos, em primeiro lugar, são fotografias, mas logo a seguir 76% surgem as infografias, 34% os títulos e só depois, com 17%, os textos. Se analisarmos onde se detém mais o nosso olhar, neste caso a infografia surge em primeiro lugar com 77%, só depois a fotografia com 61% e os títulos com 36%. Os principais elementos de indução à leitura, aqui aparece a infografia com 87%. Portanto, nós detemos mais na infografia, pois é diferenciadora de outros elementos visuais. Contém informação precisa e alia o texto e a imagem, o que apela à nossa concentração e nós temos mais a tentar compreender aquela informação. Outro fenómeno importante também é o Picture Superiority Effect, que é o fenómeno responsável pela nossa capacidade de retenção da memória visual. Quando lemos somente texto, estamos aptos a recordarmos apenas 10% da informação 3 dias depois. Se essa informação for apresentada de forma combinada com uma imagem relevante, estaremos em condição de nos lembrarmos de 65% da informação 3 dias depois. Portanto, contudo, não é qualquer imagem que é memorável. Portanto, a imagem tem de ser relevante para o conteúdo e a infografia e os elementos visuais têm de sobressair, têm de ser única e ter impacto. Caso contrário, não será memorável para a audiência. E trouxemos aqui um exemplo que achamos que cumpre esses requisitos, que se chama Sanderskin, que é uma infografia que mostra 8 sistemas diferentes do corpo humano e os seus pontos de conexão, utilizando o estilo do mapa de metro de Londres, que toda a gente conhece, o Underground. Portanto, esta infografia chama-se Sanderskin. Apesar de utilizar uma linguagem que já foi utilizada anteriormente, nunca tinha sido utilizada para dar esta informação em específico. E, portanto, esta infografia consideramos que é memorável por isso mesmo. Depois, portanto, a planificação da infografia é bastante importante, pois a infografia é um ato de transformação de dados em conhecimento. Albert Cairo faz uma síntese daquilo que ele considera que são alguns pontos principais na realização da infografia. Portanto, primeiro definir o foco e a história, depois fazer alguma pesquisa preliminar, escolher formas gráficas de acordo com o ponto 1, fazer sketches e storyboards e estruturar a informação, completar a pesquisa e escrever a informação, criar os gráficos, mapas e diagramas e, por fim, reunir tudo.
seguida, apresentam-se alguns dos exemplos compilados no website, que já foi referenciado, e que são representativos do património natural e cultural, porque foi sobre a área do património que nos concentramos mais. Portanto, aqui uma infografia da Ilha da Páscoa, da National Geographic e da autoria de Fernando Batista. Aqui, portanto, uma infografia representativa do património natural. Portanto, esta infografia é sobre as 10 espécies em perigo de extinção no México. E, por fim, uma infografia representativa do património cultural, portanto, a infografia do Mosteiro da Batalha, da autoria da Annie Forms. Para quem não sabe, é uma das empresas mais importantes na área da infografia em Portugal. Neste caso, portanto, enquanto os 3 casos anteriores foram exemplificativos da relação entre a infografia e o património, a infografia pode se relacionar com qualquer área da nossa sociedade. E neste caso, este caso em concreto é um exemplo disso, porque é uma infografia que junta a infografia com a área do desporto e da anatomia. Portanto, e pretende exemplificar porque que homens baixos podem também afundar na área do basquetebol. Portanto, e conta precisamente isso. Pronto, depois, portanto, agora para finalizar, uma síntese dos resultados principais da investigação que ainda se encontra a decorrer. Portanto, atualmente procuramos constantemente por informação, pois queremos estar informados para conseguirmos tomar melhores decisões. O design de informação revela-se fundamental para organizar, selecionar e apresentar essa informação, para que esta seja apresentada de forma mais simples, compreensível e acessível, sem perder o seu conteúdo e significados originais. Design de informação ajuda-nos a construir a nossa visão do mundo, atribuindo significado à informação. Temos maior capacidade de memorizar e reter a nossa atenção à informação que é predominantemente visual. E o designer de informação apresenta-se como um transformador ao dar significado a dados em bruto, dando-lhes organização e, consequentemente, valor informativo, contribuindo para uma maior memorização e conhecimento a um público mais generalizado. O conteúdo tem de ser preciso e imparcial. O designer de informação deve ser muito rigoroso na procura e apresentação da informação, procurando selecionar e filtrar os dados em bruto, para apresentá-los de uma forma visualmente atrativa e funcional, hierarquizando e criando vários níveis de informação. Deve praticar-se procedimentos metodológicos que contribuam para uma comunicação clara e fidedigna da informação, e o designer de informação deve estar integrado muitas vezes em equipas interdisciplinares que permitam um maior controle e validação da informação, pois a pesquisa, numa fase ainda preliminar e também nas fases posteriores, são extremamente importantes, visto que o design de informação e a infografia comunicam informação. Muitos profissionais destacam também, portanto, e esta conclusão deriva das várias entrevistas que foram analisadas, destacam a importância dos esboços iniciais e analógicos para a hierarquização da informação, numa fase ainda de planificação. Porquê? Se o designer gastar menos tempo com a planificação da infografia, quando eu digo gastar menos tempo não é dar menos importância, mas analogicamente gasta-se menos tempo do que ir logo para o computador, vai se sentir menos comprometido com o tempo despendido e vai haver uma maior flexibilidade por parte do designer para fazer alterações caso seja necessário. Numa fase mais preliminar, o que interessa é a estrutura, a organização da história, como criar uma boa sequência de passos e uma boa hierarquia no layout. E responder à questão: qual a utilidade da infografia a realizar? O que ela vai verdadeiramente informar? Pelas características intrínsecas à prática do design de informação, a sua interação com o património revela-se muito pertinente, tendo em vista um projeto prático onde se pretende a apresentação e disseminação de uma informação rigorosa e muitas vezes complexa para um público que cada vez é mais exigente e que anseia por informação. Através dos exemplos recolhidos, podemos constatar que algumas infografias são exemplos de verdadeiros repositórios de dados, de grande valor informativo e artístico,
com descrições muito precisas da realidade, apresentadas de uma forma muito clara e estruturada, atraindo-nos pela sua beleza e fazendo-nos querer mais sobre a informação apresentada. É uma das funções também da infografia, é querer fazer com que as pessoas queiram saber mais acerca de determinado assunto. Muitas informações não seriam possíveis de ser apresentadas sem ser de forma visual e infográfica. E essa forma de apresentação resulta de um processo de interpretação e descodificação por parte do designer de informação, que não deve tirar valor informativo à mensagem, mas sim torná-la clara para a sua audiência. Como não tanto conclusões, mais considerações finais, pretende-se no futuro, visto que é uma investigação que ainda se encontra em andamento, pretende-se no futuro pôr em prática a interação entre estas duas áreas, de forma a justificar a premissa de que a informação visual poderá ser uma poderosa ferramenta na preservação, comunicação e apresentação da informação que se encontra associada aos sítios patrimoniais. We understand because we see. Obrigada. Peço imensa desculpa por ter lido algumas ideias do PowerPoint, mas caso contrário não conseguiria cumprir o tempo que tinha disponível. Obrigada.